Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe um arquétipo para vocês bastante interessante, como todos os arquétipos, não é mesmo? É um animal que faz parte ali da família dos roedores, né? O castor. E todas as vezes que nós olhamos para a natureza e paramos ali e observamos os animais, nós podemos tirar muitas lições e muitos aprendizados ali com a sabedoria de cada um ali na sua particularidade. E o castor, eu estava assistindo alguns documentários, como sempre faço, né? Antes de trazer o arquétipo para vocês, eu encontrei bastante coisas interessantes para a gente falar aqui hoje. E um ponto que me chamou a atenção é que os castores, eles possuem uma cauda e eles utilizam a cauda deles como um direcionamento ali na hora do nado, né? É como se a cauda dele, né? Aquilo que faz parte do corpo dele, algo que faz parte do corpo dele, fosse uma espécie de, digamos assim, um GPS que vai apontando para ele os melhores caminhos, os caminhos mais corretos. Já começamos o nosso vídeo de hoje com uma reflexão a respeito desse ponto aí, da importância de nós prestarmos atenção àquilo que está em nós, no nosso corpo, das nossas sensações, para nos guiar através dos caminhos que nós vamos seguindo, caminhando por nossas vidas, né? Então, o que o GPS faz, né? Quando a gente vai fazer uma comparação aí, uma metáfora entre a cauda do castor e um GPS, ele te leva ao local correto, ele evita com que você se perca, né? Na maior parte das vezes, ele evita com que você se perca, com que você fique confundido, enfim. E é exatamente isso que e é exatamente essa a função da cauda do castor. É ir guiando, dando sinais, pistas, para que ele possa estar sempre ajustando ali a direção, né? A direção até ele chegar no caminho dele. Outra coisa interessante aqui, gente, olha só, quando eu estava estudando esse arquétipo, é que isso me chamou um pouco a atenção. Eles possuem uma visão ruim. Geralmente a visão deles é uma visão ruim. Mas, olha o detalhe. Quando eles estão embaixo d'água, quando eles estão mergulhando, a visão deles se torna muito, mas muito boa. Então eles enxergam melhor abaixo d'água. E nós sabemos, quando a gente traz para a simbologia, né, as águas, a gente traz aí as águas para a nossa simbologia, para a nossa linguagem do nosso inconsciente. As águas, elas representam as nossas emoções. Água é emoção. Então, quando ele está na superfície, a visão dele não é bacana. Aliás, a visão dele é péssima, né? Mas quando ele está mergulhado nas águas, ou seja, quando ele está ali embaixo d'água, a visão dele é muito boa. E o que podemos entender com isso? Muitas vezes, para que a gente tenha a visão com mais clareza dos fatos, das situações, daquilo que nós precisamos fazer, mais uma vez, assim como a cauda
que é a parte do corpo dele que vai direcionando ele para o caminho certo, a visão embaixo d'água funcionando de maneira melhor, também significa, trazendo esse aprendizado para a nossa vida, que muitas vezes, para que nós possamos tomar as nossas decisões de maneira que vai ser decisões mais acertadas ali para a nossa vida, nós precisamos entrar em contato conosco, com o nosso interior, com as nossas emoções. Não é escondê-las, né? Não é, como se diz, recalcá-las. Eu tô sentindo muita raiva dessa situação. Não tô sentindo não. Já passou e joga aquilo pra dentro. Recalca, ao invés de parar e falar, não, eu tô sentindo raiva dessa situação. O que essa raiva, essa emoção tá trazendo pra mim de aprendizado? O que isso tá querendo me dizer? Será que eu preciso tomar uma atitude relacionada a essa situação, relacionada a essa pessoa? Será que eu preciso colocar um basta? Será que eu preciso colocar um limite? Será que eu preciso ir embora? Será que eu preciso ter uma conversa? Será que eu preciso acionar os meios legais? Eu não sei. Essa raiva, ela está me dizendo alguma coisa. É uma emoção. É um GPS também. E eu só vou ter a clareza daquilo que é importante para mim, ou que está me prejudicando, ou que está me beneficiando, a partir do momento que eu entro em contato com esse meu lado interior, com essa profundidade, quando eu olho para dentro de mim. Lembrando mais uma vez, a visão dele na superficialidade é ruim, mas a visão dele no profundo é muito boa, beleza? Então, achei esse ponto muito interessante, tá? Outro ponto interessante ainda, falando da visão deles, é que eles possuem membrana de proteção ali nos olhos. Ali como o falcão, lembra que eu falei do falcão? Eles possuem membrana que protegem os olhos dele. Então, assim, a gente olhar essa questão aí também, a gente pode trazer isso para nossa análise aqui, é o seguinte, com a possibilidade de olhar as coisas apenas por um ponto de vista, ter uma visão muito fechada, né? Essas membranas aí de proteção também, elas podem funcionar nesse ponto que eu estou trazendo aqui para nossa análise, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então, assim, falando do lado negativo, que já seria um lado sombrio, é ter uma visão muito fechada, ter uma visão muito limitada, ter aquela visão bitolada, entende? Outro ponto é que eles possuem narinas, quando eles estão ali mergulhando, ainda continuando falando aqui sobre o mergulho ali, nas águas, nas emoções, no entrar em dentro de si, e prestar atenção nas sensações, nos sentimentos, nas emoções. O castor, quando eles estão ali mergulhando, as narinas deles e os ouvidos se fecham totalmente. Para quê? Para evitar a entrada de água. Então eles estão ali com as narinas e com os ouvidos fechados. Mas eles estão apenas com os olhos abertos, eles estão enxergando. É como se eles estivessem ali sendo guiados apenas pela observação das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas sensações. Outro ponto, gente, é muito interessante também, que eu queria falar aqui, é como se eles sentissem pelo olhar, pela observação das emoções, né? Mas a audição, o olfato e o tato deles são muito bem desenvolvidos, tá? Então eles têm os sentidos muito bem desenvolvidos, muito bem apurados, né? Esses 3 sentidos. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar para vocês, que eu queria ter falado no início do vídeo, do áudio aqui, é que eles são os construtores da natureza. E daqui a pouco eu já explico por quê. Eles são os construtores.
eles são os trabalhadores, tá? Eles têm trabalho em equipe, eles são trabalhadores, eles são estrategistas, eles são extremamente inteligentes. E aí eu quero falar para vocês por quê. Olha só, eles constroem as casinhas deles nos rios. O que eles fazem? Eles vão fazendo aqueles diques, né? E eles pegam como se fosse galhos ali de árvores, de troncos e lamas, né? E aí eles vão construindo o habitat deles ali, entendeu? E eles constroem ali em meio aos rios. Então, eles utilizam da noite para confeccionar os abrigos. E aí, que interessante, eles constroem as casas deles ali e eles, quando você olha, eu estava assistindo um documentário, quando você olha a casinha que eles constroem ali bem no meio do rio, você não consegue ver entradas. Olha a inteligência e a estratégia de defesa que eles utilizam. Eles constroem de maneira que não se vê entrada, mas existem as entradas que são submersas. Eles fazem as entradas submersas. Então isso daí é uma estratégia para se proteger de quem? Dos predadores, tá? Dos predadores. Então as casas deles, os habitats deles ficam muito bem construídas ali, com muita estratégia para proteger a sua própria sobrevivência do frio, do calor, da chuva, do vento, da neve e também dos predadores. Tá? Outra coisa, então, assim, antes da gente passar para o próximo passo, olha como que esse arquétipo ele pode ser interessante para ajudar a gente ter o quê? Estratégia, ter o espírito de trabalho, né? A inteligência para descobrir ali o que é melhor para nós, para que aquilo que irá nos proteger, nos guardar, né? Eles também reservam alimento para o inverno. Então, assim, eles passam o verão e a primavera guardando, coletando e guardando os vegetais que eles mais gostam para os meses frios. Então, assim, isso que eu tô falando para vocês não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né? Eu estava estudando sobre isso, são lá os biólogos, os estudiosos desses animais que passam anos ali em meio à natureza estudando o comportamento dos animais que traz isso pra gente. Olha só que coisa interessante. Eles têm o instinto da proteção e da sobrevivência, da autopreservação e da sobrevivência. E o que eles fazem? Eles sabem que no inverno já vai ser um período de mais escassez de alimentos para eles. Então o que eles fazem? Eles passam a primavera e o verão preparando ali, guardando para o seu futuro. Nesse ponto aí tem um pouco de semelhança com o arquétipo do esquilo, porque os esquilos também fazem isso, né? Então, além de armazenar os alimentos, o que eles fazem durante a primavera e o verão? Além deles coletar e armazenar alimentos, eles também armazenam, eles também reformam os diques ali, digamos assim, das represas ali, da moradia deles ali. Eles colocam mais troncos, eles substituem os troncos velhos, os troncos podres por novos. E por que, gente, que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles sabem que eles irão passar todo o inverno sem poder sair. Eles vão passar todo o inverno ali dentro da casinha deles, do abrigo deles. Então eles fazem isso já como uma estratégia de sobrevivência, como uma estratégia de poupar, de proteção. Então olha a importância e a inteligência deles para que, olha como que a gente pode aprender com eles a ser inteligente, estrategista e pensar no nosso futuro, poupar para o nosso futuro, investir no nosso futuro. Não sermos pessoas loucas, nécias, que saem gastando tudo que tem. Ou não ser pessoas que não se preocupam com o dia do amanhã, né? E quando eu digo preocupar, é claro que a gente não tem que passar a nossa vida preocupada com o dia do amanhã, porque o próprio Jesus falou
O que adianta a gente jogar a nossa ansiedade para o futuro? Porque a nossa ansiedade não irá acrescentar um dia de nossa vida. Ao mesmo tempo que ele fala, olhai para as aves do céu, que são sustentadas pelo Pai Celestial. Mas quando ele disse isso, ele não estava falando para a gente ser pessoas totalmente nécias, irresponsáveis, que vivessem a vida como se, entendeu? Como se, sem preocupação nenhuma, como se, sem responsabilidade nenhuma, como se amanhã não existisse, acabando com tudo que a gente tem, não preocupando nem um pouco com o dia do amanhã, não. Não é nesse ponto. Ele quis dizer daquelas pessoas que ficam extremamente ansiosas, deixam de viver o presente com medo do futuro. Mas não é de medo do futuro que estamos falando aqui, estamos falando de inteligência, estamos falando de sabedoria que podemos aprender com este animal. Entende? Outro ponto interessante que eu percebi neles quando os castores eles são introduzidos em regiões que não são a deles, ou seja, regiões que eles não são nativos ali, eles trazem estragos para a natureza. Então, assim, quando eles estão ali na região deles, fica tudo equilibrado, o ecossistema todo equilibrado, o ambiente todo equilibrado. Mas a partir do momento que eles são introduzidos em outra região que não é parte da região deles, eles começam a se tornar destruidores. Né? A gente pode aprender também com isso. Será que quando eu não estou num lugar que eu me sinto familiar, num lugar que eu sou nativa, num ambiente que faz parte do meu ambiente, eu produzo, mas se eu sou transferida pela vida, ou se as circunstâncias da vida mudam, de alguma maneira, eu começo a me tornar uma pessoa destruidora no ambiente que eu estou e automaticamente trazendo destruição para minha vida? Será que eu não estou fechado para mudanças? Será que eu só funciono, que eu só produzo, que eu só dou frutos estando em um lugar de segurança, de conforto? Será que se a vida muda de direção, eu me torno uma pessoa fechada, improdutiva ou até destrutiva? Será que eu não estou resistindo a mudanças e com isso causando destruição para os outros e também para mim? Não é isso? E então, assim, por causa disso, né, quando esses castores que são introduzidos em outra região, que não são em outras regiões que não são as regiões deles, eles causarem tanta destruição, são duas regiões, acho que uma é Argentina, a outra não me lembro qual, alguns países eles trabalham justamente com a extinção dos castores. Por quê? Porque eles estão trazendo problemas para essas regiões que não são a deles. Então isso daí fica também para a gente pensar, será que eu sou bênção em qualquer lugar que eu estiver? Será que eu acrescento em qualquer lugar que me colocarem? A minha essência ela tem que ser a mesma independente do lugar que eu estiver, né? Então fica esse ponto aí para reflexão. Então, o que a gente tira, gente, de pontos positivos desse animal, né? Desse arquétipo. Ele tem a energia ele é o construtor, né? Ele tem a energia do construir, do preparar, né, a própria vida. Ele tem estratégia, ele tem inteligência, ele tem organização, né? Ele estrutura, ele dá sustento para os projetos dele, para a vida dele, para as coisas que fundamentais e importantes para a vida dele. Ele tem a energia do renovar, né? Do construir o que é importante da sua vida. Por que ele tem a energia do renovar? Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês. Quando está ali na primavera e no verão, ele vai refazendo a casa dele ali, ele vai fazendo os reparos, ele vai vendo o que não está prestando e vai trocando, vai substituindo. Olha aí que interessante. Ele bem aspectado, esse arquétipo, no lado luz dele, ele tem a energia da renovação, né? Do reparo, do cuidado.
Mas, mal aspectado, ele já tem a energia da falta do novo, da visão expandida, né? Outro ponto interessante dele também é o trabalho em equipe. Porque quando ele está ali construindo o habitat dele, ele não está sozinho, ele está com os outros castores ali do meio. Então é muito interessante se você está aí com dificuldade de trabalhar com as outras pessoas, se você está muito individualista e você precisa de trabalhar em equipe, o seu trabalho exige que você trabalhe em equipe, é interessante ativar esse arquétipo. Muita energia do trabalho, muito trabalhador e também muita organização. O lado sombra é o que é a visão fechada, como nós já falamos, a dificuldade de enxergar novos pontos de vista, enxergar o novo ou aceitar o novo para a própria vida. O castor é um animal muito trabalhador. No lado sombrio pode se tornar aquele animal aquela pessoa, né, que tiver com esse arquétipo, ativar esse arquétipo aí, se conectar com o lado sombrio dele, pode se conectar com essa energia da apatia, da preguiça, né? Não sei onde eu vou, o que eu quero, vida, céus, mar, né? Ou desânimo, aquela energia da paradeza que fica só olhando, pensando, não sabe o que vai fazer da vida, não sente motivação e não sente energia para nada. Então é isso, meus queridos. Quando a gente fica com essa energia, né, falando aqui do lado sombrio, quando a gente entra na energia da preguiça, na energia da procrastinação. Eu tenho que fazer, mas depois eu deixo. Que preguiça. Eu faço amanhã. Não queria fazer agora não. Que desânimo. Não. Não vai dar certo não. Quando eu entro nessa energia, o que eu faço? Eu fecho o fluxo. Eu fecho o fluxo desse rio, dessas águas, da prosperidade, da abundância na minha vida. Porque lembra que o castor, ele constrói a casa dele ali em meus rios, ele constrói os diques, ele enxerga melhor quando ele está ali mergulhando. Então, isso tudo é fluxo. Quando estamos trabalhando de acordo com tudo isso é uma simbologia, gente. Quando estamos no nosso lado luz, conectados com esse lado luz desse arquétipo, de tudo aquilo que eu já falei aqui, estamos permitindo com que as águas, com que o fluxo se movimente na nossa vida. E traga prosperidade, traga abundância e traga bênçãos. Mas quando entramos na energia da preguiça, da apatia, da desmotivação, da falta de energia, fechamos o fluxo da vida e os nossos caminhos. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês deixem um comentário aqui abaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, meus queridos!